Neste cenário de crise, muita gente está deixando de quitar as contas em dia e, consequentemente, fica sujeito ao pagamento de multas e juros. Mas há normas que protegem o consumidor de cobranças abusivas. Para saber mais sobre essas normas, a gente conversa ao vivo com o assessor jurídico do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, IBDEC, o advogado Antônio Tavares. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio. Uma honra estar aqui de novo. Então, sobre essa situação, quer dizer, a regra, quer dizer, o recomendável é a gente pagar as contas em dia. Claro. Quando não é possível, o que a gente deve fazer? O que a gente deve priorizar? Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece algumas regras para quando o consumidor entrou em mora. Eu queria começar explicando que a multa é de 2%, o juro, exceto para os bancos, o juro é de 1% ao mês ou fração, ou seja, se você ficou 15 dias em atraso, o juro vai ser de 0,5%. E aí vai ter uma proporcionalidade. E é possível, desde que previsto, que também incida correção monetária. Então, quando eu falo ficou em mora, ou seja, atrasei a parcela, a partir do dia seguinte ao do vencimento, multa de 2%. No dia do pagamento, o credor pode chegar, atualizar o valor e colocar juro de 1% ao mês. Por que para banco é diferente? Porque existe uma regulamentação específica do setor financeiro que prevê juros à média de mercado. Então, para eles não se aplica o 1%, o restante se aplica. Inclusive, compras no comércio, consórcio, cartão de crédito, não, né? Tudo que é regulamentado pelo Banco Central do Brasil está fora da regra do 1%, que é a lei da usura, do Código Civil. Então, as instituições financeiras, elas podem cobrar juro acima de 1%. Quem são as instituições financeiras? Os bancos. Os bancos que hoje operam os cartões de crédito. Antigamente, Antônio, se você lembrar, as suas primeiras faturas vinha, por exemplo, Credit Card administradora de cartões. Essa empresa não podia cobrar juro acima de 1% ao mês. Hoje, eles se regulamentaram, deram um jeito de serem assumidos pelos bancos para poder nos cobrar esses juros abusivos de mais de 10% ao mês. Não podemos esquecer que no comércio tem muitas lojas que tem dentro da loja financeiras. Quando a gente compra um produto no comércio através de uma dessas financeiras, qual que é a regra que vale se a gente atrasar o pagamento? Então, quando a sua compra é efetivamente quitada por uma financeira, você foi lá e gastou R$500. Bom, você quis parcelar. O lojista fala, não é comigo, vai ali na financeira que eles vão te dar esse dinheiro. Aí vai ter um juro geralmente caro, acima de 3,6%, portanto, não recomendo. Não recomendo jamais que o consumidor entre numa financeira para adquirir um bem de consumo. Ele só faz isso quando ele precisa muito do equipamento, aquilo é essencial para a vida dele. Agora, tem muita pegadinha, tem muito comerciante que cobra juro acima de 1% e o consumidor não sabe. É muito comum no final do ano aquelas grandes campanhas, vem aqui limpar seu nome e tal, juros de apenas 1%. Quando o comércio está emprestando diretamente, é o máximo que ele pode cobrar. Então, tem que ter esse cuidado. Não podemos esquecer também das tarifas públicas, aí não só através das concessionárias de telefonia, de energia, do saneamento, como também, às vezes, o recolhimento direto de impostos, como o IPTU, o IPVA, o ICMS. São essas mesmas regras para trás ou são outras regras? Não. Essas regras só se aplicam na relação de consumo direta, ou seja, a nossa conta de energia, de água, de telefone, tudo entra no Código de Defesa do Consumidor. É essa regra que eu falei. Agora, tudo que é relação direto com o poder público é direito público, aí tem outras regras. Agora, e aquelas relações de consumo, mas assim, é uma relação de consumo mais próxima? Vou citar alguns exemplos aqui. A taxa condominial. A pessoa mora no condomínio e atrasou o pagamento da taxa do condomínio. Ou ele é sócio de um clube esportivo, por exemplo, e atrasou a taxa. Qual que é a regra aí? As associações, elas não fazem parte do Código de Defesa do Consumidor. Toda vez que o condomínio é típico disso. O condomínio é possível, por exemplo, que os condôminos se reúnam e falem assim, olha, nós não vamos ter grana para dar segurança para os carros e para as pessoas que estão aqui dentro do nosso condomínio. Então, nós vamos excluir, colocar uma cláusula excludente. Se alguém sofreu um assalto, uma coisa, nós vamos pagar. Vale para eles, porque é uma relação civil. Então,
Essa norma que eu estou dizendo de 2% de multa, 1% de juro e correção monetária quando pactuado, ela se aplica à relação de consumo típica, quando há um fornecedor de um produto ou um serviço e um consumidor pagando por isso. Inclusive através das compras via internet. Sim, 100%. A internet, todas as compras na internet são abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Antônio, tem algumas coisas que a gente tem que falar. O juro prescreve em 3 anos. Isso quer dizer que se o consumidor fez uma compra, essa compra ele não pôde pagar, não foi ajuizada, porque o ajuizamento ou protesto no cartório interrompe o prazo de prescrição. Então ficou lá, ficou negociando, liga, não sei o quê. Passou 3 anos, o juro não pode mais ser cobrado. Só pode ser cobrada a correção monetária, que isso é um direito inalienável de todo mundo. Desrespeitando esses direitos, mesmo com a conta em atraso, o que o consumidor deve fazer? Bom, quando o consumidor ficou em atraso, ele tem que ter atenção para 2 coisas. Primeiro, ele não pode ser submetido a cobrança abusiva, ele não pode ter aquelas ligações ameaçadoras nos horários de descanso e repouso dele, ele não pode ser cobrado no seu trabalho, através de recado, que trazem constrangimento, recado para o seu colega de trabalho, recado para o seu patrão, coisas do gênero. Isso são consideradas práticas abusivas. O consumidor que vai ficar em mora, ele tem que fazer um planejamento de pagamento, Antônio. O IBDEC ele pode assessorar os consumidores nessa situação. Resumidamente, a gente pega todas as contas que vão ficar em atraso e fazemos uma análise do que pode ser pago, do que pode jogar para frente, infelizmente, e aí é feita uma análise disso. A pior coisa que o consumidor pode fazer, por exemplo, é ficar fazendo empréstimo para pagar cartão de crédito ou empréstimo para cobrir aquele cheque especial sabendo que vai estourar depois. Isso é um começo de uma ruína que o consumidor tem que evitar entrar. Muito obrigado pela presença. Até semana que vem. Obrigado em nome do IBDEC.